E, Maurão, já começo perguntando para você. A gente teve a polêmica aí, né, do auxiliar do Abel Ferreira, o João Martins, desabafando contra a arbitragem, chegou a dizer que não querem que o Palmeiras seja bicampeão de forma consecutiva. O Fortaleza também. Agora, tudo isso ficou meio que em segundo plano depois das declarações do auxiliar técnico do Palmeiras, que geraram até uma nota da CBF hoje muito forte, fugindo até do padrão da CBF, que é meio de política nessas coisas, foi incisiva. A gente pode ver a nota daqui a pouco, uma nota muito contundente, porque o que ele fala realmente é algo muito sério. Ele coloca a lisura do campeonato em discussão. E eu acho que não respeita o líder, que é o Botafogo. As palavras dele não são de respeito aos times que estão à frente do Palmeiras, como se o Palmeiras não vence, então está tudo errado. E não vimos essas reações, por exemplo, quando houve a expulsão do jogador do Goiás, muito polêmica naquele jogo lá em Goiânia, esqueci o nome do zagueiro agora, Halter, isso mesmo, no absurdo pênalti marcado contra o Fortaleza no começo do jogo da Copa do Brasil, que ali encaminhou a eliminação do Fortaleza, foi logo no começo do jogo, logo no começo. E o Fortaleza ganha o jogo de volta, mas tomou uma derrota por mais de um gol e acabou não sendo bastante. O gol e impedimento na Supercopa, o último gol do Palmeiras tem impedimento, alguns podem achar que não, mas no mínimo uma discussão e não houve nenhuma reação. Então, por que isso? E assim, de novo, essa situação em que os profissionais que vêm de fora, que são muito bem-vindos, reagem fazendo comentários que vão além do futebol, como se fossem filósofos, sociólogos, pessoas capacitadas para falar sobre o Brasil no todo. É uma coisa que eu não consigo entender por que disso. Por quê? Por que tem que fazer esses comentários todos? Qual a capacidade que o cara tem para fazer esse tipo de comentário? Sabe? E outra coisa, o Rodrigo Matos escreve muito bem hoje no UOL e dá exemplos no seu blog de casos na Europa, né, porque ele cita muito a Europa como referência, né? Na Europa, por muito menos, os profissionais são punidos. Por muito menos do que foi dito pelo auxiliar técnico do Palmeiras. E joga automaticamente uma pressão em cima dos árbitros dos próximos jogos. São justamente esses. O São Paulo, com toda aquela reclamação do ano passado da Copa do Brasil, quando o São Paulo eliminou o Palmeiras. E já vai ter polêmica agora nesse jogo. E depois do Flamengo. Então, assim, por que isso? Realmente é algo que, sabe, você fica... Acho que assim, ficam falando por um séquito de seguidores. É como se fosse uma seita aquilo ali. E vão seguindo, né? Vão seguindo aquilo ali, realmente, e vão ficar discutindo. O mundo está contra nós. Daqui a pouquinho vão achar que o planeta Terra não está contra ninguém. Os árbitros são ruins, eles erram para todos os lados. Ontem havia motivo, sim, para uma reclamação veemente contra a arbitragem, mas ela extrapola. Ela extrapola e tira a razão até do Palmeiras em parte, porque vai tão longe que mais está se falando hoje das declarações do auxiliar técnico do que do erro da arbitragem, que de fato tinha que ter expulsado Zé Ivaldo. E eu vou lembrar um fato de 2018, na Copa do Mundo, no jogo entre Portugal e Irã. Por acaso, Portugal é coincidência. O principal jogador de Portugal é o Cristiano Ronaldo. Ele dá uma cotovelada no iraniano e não é expulso, leva cartão amarelo. E nem por isso, eu não me lembro, se eu estiver errado, me corrijam. Se alguém lá em Portugal, ou no Irã, ou sei lá onde, ou no Turcomenistão, colocou em dúvida a lisura da Copa do Mundo. Houve um erro de arbitragem numa Copa do Mundo. Talvez pelo fato do Cristiano ser um jogador muito grande, né? O cara estava muito paraguaio até na época, tenha ficado com medo de expulsar. E ontem, eu acho, não justificando, que eu acho que não é uma justificativa, só tentando pensar por que não foi expulso, talvez pelo fato de ter sido no começo do jogo. O árbitro dá uma pipocada, porque você muda muito o rumo do jogo. E ele optou por não expulsar. Mas, de fato, havia razão, acho que o Palmeiras teria toda a razão de reclamar, mas quando ele mistura os assuntos, quando ele fala da credibilidade do campeonato, quando ele começa a falar que o futebol brasileiro não tem repercussão lá fora por conta de certas coisas. As coisas acontecem lá também. Erros de arbitragem acontecem no mundo inteiro, gente. Aqui nós temos árbitros realmente muito ruins. Eles falham muito, mas uma coisa não tem muita relação com a outra. E a ponto da CBF reagir com nota, com ênfase, na CBF que geralmente tem essa atura política, né? Falando, tem xenofobia e tudo. Você pode ver a nota aí daqui a pouco. Aí. A nota é bem contundente. E vejamos como vai ser. E diz, inclusive, que vai encaminhar para o STJD, né? Mas, enfim, e tem ali de ter o Felipão também, né? O Felipão reclamando, um jogo que o Atlético abre 2-0 no América, toma um empate. Reclamou, né? O Hulk reclamar é uma rotina, ele reclama quando ganha, quando perde, sempre reclama. O jogador que mais reclama no futebol brasileiro, talvez no futebol sul-americano ou mundial. E o Felipão depois coloca também que, com palavras acho que muito inadequadas, que ficam insinuando coisas, mas sem provas. Sabe? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. É hora de ir lá de dentro. O Hulk olhar para alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá. A gente já sabe que é isso. E a gente tenta mostrar pro Hulk, mostrar para todo mundo. E ele, como capitão, pode, normalmente, com educação, se dirigir ao árbitro ou se dirigir
a arbitragem ali de uma forma respeitosa. E ele não tem feito diferente, ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Aliás, quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. Correu 20 metros para dar um cartão para ele, e sabe quantos cartões ele deu hoje? Depois de 20 faltas do América, um cartão aos 88 e o outro cartão aos 92 para quem está no banco. Faça uma pesquisa sobre o famoso